nós empezamos, vai completar 2 anos. Eu cheguei acá em Colômbia dia 4 de setembro de 2018. E antes de vir para cá, eu fiz todo um estudo, né, para saber quem era a Cláudia, quem era a Andrea. Tentei buscar os jogos pela internet, pelo YouTube, para ver como é que elas jogavam. Então, desde o princípio, eu já vi que tinha muito trabalho a fazer, mas era mais um processo de câmbio, de dinâmica de jogo, o câmbio da dinâmica de jogo, do que um processo de aprendizagem, porque são jogadoras que, na verdade, têm um bom nível técnico dos fundamentos, mas como acostumbraram a jogar durante muito tempo um estilo de jogo baseado em toques, fazendo a recepção para lateral, ou seja, então esse foi o processo que demorou mais para ser cambiado, porque é difícil você pegar um time que já vem jogando, por exemplo, há 12 anos, numa mesma forma, e tentar introduzir uma nova dinâmica de jogo, uma nova maneira de jogar. E isso é muito comum acá em Colômbia. Não é só a Cláudia André que joga da mesma forma, as outras equipes que jogam também. Então, esse processo de câmbio de dinâmica de jogo foi muito mais difícil delas, como se disse, delas cambiarem, muito mais difícil de cambiarem isso do que aprender novas coisas, novas jogadas, novas marcações, na parte psicológica também. Elas não tinham uma mentalidade de profissional, mais que ela tenha esse tempo todo jogando e jogando, sendo campeãs nacionais por 4 jogos seguidos, 4 jogos nacionais seguidos, representando a Colômbia, mas ainda não tinha uma mentalidade de uma jogadora profissional, de ir para o torneio pensando em ganhar o torneio. Na maioria, na minha visão, elas iam para jogar. Se estivesse no dia bueno, jogasse bueno, se não hacía muita diferença se perder ou se ganhar. Ou seja, estar participando para elas já era uma vitória. Então, também na parte psicológica, isso aí teve que ser implantado. Vocês têm que começar a mudar essa mentalidade. Você tem que ir para um torneio pensando que vai ganhar o torneio, mentalizando que vai ganhar o evento. Não adianta ficar querendo jogar. Aí jogávamos um torneio, tudo bem, vamos para o próximo. Não vamos para o próximo. Vamos tentar corrigir o que erramos acá para que no próximo nós podemos ganhar. E nisto, não só pelo fato de vencer, de ser um atleta campeão, mas pela profissionalidade, pelo fato de a vitória não lhe traz somente uma medalha, lhe traz plata, traz prestígio, aumenta a visão dos patrocinadores. Então, elas não tinham esta visão. Então, a primeira mudança que eu hice foi tentar mudar a cabeça e fazer com que elas pensassem, ok, nós não vamos para um torneio para participar, nós vamos para torneios para vencer, nós vamos para um torneio para ganhar. Então, aos poucos, fui fazendo esse trabalho com elas, implantando, ok, não está bueno, perder um jogo, não, tá para o próximo, não está bueno. Vamos
vamos para o torneio, eu quero ganhar, eu não quero sair daqui e ser solamente um treinador de jogadores que participaram do torneio, eu quero ser um treinador de jogadores que são campeões. Então, eu elaborei todo um plano, uma planificação, sim, já, para traçamos como objetivo a classificação para Tóquio 2020, que não aconteceu agora, mas ainda estamos na corrida. Então, fiz uma planificação, como sacaram nós outros das etapas dos circuitos sul-americanos, fomos por um outro caminho, fomos para os Estados Unidos, jogávamos os torneios da Kelly Walsh, PIFA 1440, depois fomos para o circuito mundial, onde jogamos 6 eventos, e desses 6 eventos hicimos 2 semifinais, e quedamos um em quarto e quedamos um outro em primeiro. E isso houve muitos cambios, sim, durante essa preparação. Treinamos antes do torneio, jogávamos no torneio, filmávamos tudo, o que nós outros erramos acá e o que precisamos melhorar. E nisso tem, né, são irmãs e tem assim, fazer com que elas cambiassem tudo isto foi mais difícil do que ensiná-las novas coisas. Porque estavam acostumbradas, então, peleavam entre elas, toda vez que peleavam, tínhamos resultado malos. Então, a primeira coisa, se vocês continuarem peleando, que é a nossa derrota, então, ou vocês param de pelear e se concentram no que tem que fazer dentro do jogo, ou então cambia de dupla, de parceria, porque senão... Então, com isso, aos poucos foram cambiando, pararam de pelear, implantamos um abraço dentro do treino para treinar no momento que há um ponto, elas iam lá, se abraçavam e se comunicavam a respeito da próxima jogada para manter um nível de concentração mais alto e um nível de confiança no que estavam fazendo. E assim foi. Aos poucos, fizemos campings no Brasil, fizemos campings nos Estados Unidos. No Brasil, treinamos uma semana na estrutura da Águia e Duda, treinamos uma vez com elas, jogamos com jogadoras brasileiras para elas entenderem como funciona. Aqui em Bogotá nós não temos muita brisa, então se torna difícil quando chegamos a um evento que tem um pouco de brisa, porque o controle de balão fica um pouco mais difícil. E é isso. E esse trabalho vem se fazendo com um trabalho físico bem planejado, voltado solamente para voleibol de praia, os trabalhos de pliometria que hicimos na arena, os trabalhos de fartlek, de corrida. Ou seja, implantamos, na verdade, a maneira moderna de jogar voleibol, que quando cheguei cá ainda jogavam como se disse, como eu sempre falo isso, como jogávamos um voleibol pré-histórico, que veio migrado do piso para o voleibol de praia. Até hoje, quando elas cantam uma para outra, elas cantam as posições de dentro da cancha, 1, 5, 4, 3, não cantam 1 ou 2, como normalmente os atletas de voleibol de praia já nascem sabendo que a 1 é a linha e 2 é diagonal, ou seja, foi um processo de muito câmbio. Quando eu cheguei cá, todos os jogadores, vamos supor, na recepção, um exemplo, sim? A recepção era sempre para o lado, ou seja, elas não recebiam o balão na frente e fazia toda aquela armação para o ataque, era sempre a recepção para o lado, ou seja, quando passava o balão para o lado que entrava para o ataque, elas recebiam o levantamento vindo vamos supor, quem recebe jogando pela 4, passava em direção a 2, então o levantamento vinha praticamente da espalda, ou seja, o foco dela teria que ser sempre no balão.
Ou seja, quando você foca no balão, você perde sua visão periférica, que não te deixa fazer um toque ou um ataque com mais firmeza ou com mais consciência, pelo fato de você estar tendo que mirar o balão vindo da sua lateral ou de atrás, da parte de trás, ou vindo pela sua espalda. Ou seja, quando você mira pelo seu lado direito e tem que seguir o balão até chegar à tua frente, tu já perdeste tua visão periférica. Entendes? Então, quando você recepciona adelante, mesmo que o esforço do levantador seja maior de chegar rápido à frente, mas a levantada vai sair um pouco mais constante e sempre 1,5 metro à frente, numa certa altura, que quando você passa à frente, você vendo a sua levantadora à frente, você também está vendo a bloqueadora e está vendo a posição da defesa adversária no fundo da cancha. Então, isso aí foi difícil. Até hoje ela ainda tem esses hábitos. Às vezes vem um balão de graça, um regalo, e elas passam para a lateral ou mesmo complica o próximo jogo, o próprio jogo. Esse aí foi um dos câmbios. Outros câmbios que hicimos foram nas marcações de bloqueio e defesa. Hoje nós temos, a nível sul-americano, nós temos um sistema defensivo que se você botar na estatística, defende muito mais balões do que qualquer outra equipe na sul-americana. A nível sul-americano, nossa equipe defende mais balões, sim, do que a maioria das equipes que jogam nos campeonatos sul-americanos. O nosso problema continua ainda na definição dessa bola que é defendida, entende? Porque ainda falta confiança, ainda falta essa parte assim mais aguerrida, pelo fato delas jogarem toda a vida tocando e usando poucos por um lado, poucos para o outro lado, poucos. Então, isso aí tiraram a potência de ataque, ou seja, elas praticamente jogavam sem atacar. Era uma equipe que se jogava o tempo inteiro dando um pouco para um lado, um pouco para o outro. E foi outra grande mudança, ou seja, temos que parar de tocar e temos que começar a atacar, porque se todo mundo já sabe como vocês jogam, se vocês cambiam, eles vão ter que fazer uma readaptação na estratégia de jogo para jogar contra nós outros. Por quê? Porque passamos a atacar. Ou seja, então fiz um trabalho de força para que melhorasse a estabilidade do salto, a maneira de aproximação para o balão, para um remate. E isso também nos ajudou muito. Hoje em dia, nós treinamos praticamente sem tocar. Sem tocar, por quê? Porque o toque, elas, com esse tempo todo que elas jogaram, elas sabem fazer o toque. No momento que ela necessita, ela vai lá, toca e cai. Mas o toque tem que ser uma opção, tem que ser uma opção de última, como se diz? Recurso. De último recurso, exato. O último recurso. Primeiro, elas têm que passar por esta fase, entende? E virar. Ou seja, quem vai jogar contra nós outros agora não pode o tempo inteiro fazer um recuo. Não pode fazer uma saída, entende? O tempo inteiro. Por quê? Porque como arreglamos o passe adelante e o levantamento mais cerca da malha, possibilitou a elas que tem um ataque com mais potência. Ou seja, então, a maioria das equipes que jogam contra nós outros, elas quedam no bloqueio. E isso nos dá uma opção de ataque e uma opção de toque com mais facilidade. Porque antes, as equipes jogavam, sacavam nelas, esperavam o levantamento. Quando o levantamento saía vindo da lateral ou da espalda, elas saíam. Então, elas tocavam. Então,
todas as equipes já estavam preparadas para esse tipo de jogada. E com o câmbio, dificultou muito. Sim? Por exemplo, no torneio que jogamos na Bélgica, que nós outros ganhamos, as equipes na Europa, elas têm muita estatística. Então, cada jogo que você joga ali, o treinador está lá filmando. Está lá filmando. Então, quando você vai jogar, ele sabe, quando ela vem pelo meio, ela vai tocar por esse lado, então ataca por esse lado. Então, assim, jogamos contra a equipe que nós outros já tínhamos jogado 2 vezes e tínhamos perdido da Holanda. E quando foi a terceira vez, que era a terceira na Bélgica, jogamos contra elas a primeira vez e perdemos na fase de grupos. Fomos pela chave dos perdedores, chegamos na semifinal contra elas novamente. Quando chegou quando estava calentando para a semifinal, eu falei seguinte: vamos jogar invertidos. A Cláudia vai jogar pela entrada, pela 4, e a André vai jogar pela 2. E normalmente fazíamos um jogo na jogadora surda, que era mais constante, porque a outra tocava muito. Então, como a arena nos favorecia um pouco, não estava tão solta, então a Cláudia é muito rápida. Então, quando cambiamos as posições, ou seja, quebrou toda a estrutura de como se diz, como eu posso dizer, toda a estrutura que elas tinham armado para nos defender, sim? Porque estavam acostumados a sacar na Andrea pela entrada, ou seja, a Andrea tem um ataque forte na diagonal, uma largada que não é muito boa por cima do bloco. E quando a Andrea foi para 2, ela tinha outras opções, como a largada curta na diagonal, e a Cláudia atacando pela 2 complicou muito a defesa deles, então elas não conseguiam nos defender. Em compensação, nós tocamos em todos os balões. Se você reparar, não sei se você viu o jogo, mas se você reparar, tocamos na maioria dos balões, ou no bloqueio ou na defesa. Foi raro as vezes que a equipe da Holanda, na semifinal, conseguiu atacar um balão livre no piso sem que nós tocássemos na defesa. Então, o voleibol moderno hoje está muito nessa parte de estatística, está muito nessa parte de psicológica, de você tentar superar as dificuldades dentro do jogo com ações, não hablando ou não se lamentando ou não reclamando, mas se concentrando para o que vem depois, ponto a ponto. Outra coisa que elas estão aprendendo é a rogar por uma melhor performance, independente de placar, independente do score ou de quanto está o jogo, mas pensando a cada ação. Se eu vou me concentrar para fazer minha melhor recepção, vou me concentrar para fazer minha melhor levantada e minha melhor cobertura, minha melhor cantada para minha jogadora, para minha parceira, para minha pareja. E isto elas não tinham. Ou seja, elas nunca jogaram levantando e seguia para fazer o apoio. Ou seja, se a bola batesse no bloqueio e caísse na frente dela, a minha parceira levou um bloqueio. Hoje não. Hoje atacamos o bloqueio, pega de volta, tem uma segunda chance. Ou seja, abrimos um leque, não sei como é que se diz, um leque, aquele coisa que se ventila, de opções para fazer um K1. Ou seja, quando eu cheguei cá, elas tinham 45% de aproveitamento do K1. Quando fomos jogar para a Europa, na Europa, subimos de 45% para 75% de aproveitamento no K1. E isso nos deu uma segurança maior, porque já que tínhamos já uma boa transição na parte de defesa e bloqueio, isso nos deu uma segurança maior. Foi assim que conseguimos evoluir, passar de um certo nível, né? Jogar um nível mais a nível de Europa, porque lá também não somente
os times erram muito pouco, mas também tem uma estatura muito maior que nós outras. Por exemplo, a jogadora da final, e jogamos a final da Dinamarca, a Tika tinha surda com 1,93 m, com 18 anos. Gigante. 18 anos. E a Tika, ela atacava toda hora por cima da Andrea. Ou seja, nós outros já sabíamos, ela ataca por cima, quando ela ia para a diagonal, ela atacava um balão um pouco mais rente à malha. E quando ela ia por a linha, ela vinha e atacava por cima sem nem perceber o bloqueio da Andrea, que tem 1,82 m. Então, com essas análises de vídeos, com estatísticas, o voleibol de praia moderno tem que ser jogado dessa forma. Não adianta você querer treinar, ter os bons fundamentos, mas não saber a dinâmica do jogo, não ter uma cabeça forte para enfrentar e dar a volta por cima nas situações que são atípicas. Por exemplo, na Tailândia, na semifinal, fizemos um torneio praticamente quase perfeito na Tailândia. Eu, inclusive, pensei que ia ser o torneio que eu ia ganhar pela primeira vez a nível mundial, foi este, porque enfrentamos China Taipei, que era uma equipe que era a favorita do torneio. Vencemos de 2-0. Eles entraram achando que vencemos de 2-0. Depois fomos com a time 2 de China Taipei para ir para a semifinal, que era um time que parecia dois homens pequenos, as ticas muito fortes, super rápidas, e fizemos para você ver como elas cambiaram. Nós fizemos uma pré-eleção, né? Sim, uma tática, uma estratégia de jogo contra esta equipe, e a estratégia empezou bem, mas a Tica conseguiu se sair desse sistema defensivo que armamos. Ou seja, ela empezou a fazer o K1, no K1 e não conseguimos mais defender. Então, o que passou foi elas mesmas cambiaram para outra jogadora, que nós creíamos que seria muito mais difícil jogar, e elas mesmas encontraram dentro do jogo a maneira de parar. Ou seja, porque é treinador no circuito mundial, você não senta no banco. Você não está lá, você não pode dirigi-las. Você tem que fazer a pré-eleção antes, fazer a estratégia de jogo, como vai ser, e joga elas dentro da cancha, e ali dentro elas têm que se virar solas. Então, a estratégia que fizemos, de acordo com as estatísticas que nós outros teníamos, e com os filmes que eu fiz, ela joga assim, mas pesamos e essa tica começou a fazer um K1, começou a ir por trás, trocou de posição e nós outros não conseguimos defendê-la. Então, elas por elas mesmas mudaram para outra jogadora e encontraram, e fomos para a vaga e ganhamos a vaga para ir para a semifinal. Chegamos na semifinal contra a equipe de Vanuatu, que é a equipe que jogou os Jogos Olímpicos no Brasil, em 2016. Uma equipe buena, são duas negritas que saltam muito. E fizemos a estratégia, e a estratégia no primeiro set deu perfeita. Defendemos todos os balões, a Andrea bloqueou, a Cláudia defendeu, ganhamos o primeiro set tranquilo. O segundo set estávamos ganhando, eu creio que estava 18-14, 18-15 para nós outros. E então elas cambiaram o jogo de Andrea para Cláudia. Então a Cláudia errou um passe, errou uma recepção. Então errou uma recepção direto. Na sequência, sacou novamente para ela, a recepção não foi tão boa, o balão veio de trás e ela atacou para fora. Aí ela perdeu totalmente a segurança, porque não estava acostumada a receber o jogo, a Cláudia. Então, ela se afetou ali, foi no final, perdemos o segundo set. Bueno, no segundo set, ela se recuperou, voltou o jogo para a Andrea. Então, estavam 14-11 para nós outros no tie break.
para encerrar o jogo para ir para a final. A Tica foi e sacou de novo na Cláudia. Aí a Cláudia recebeu, aí a André deu 2 toques. Aí depois recebeu novamente, foi 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-15 e 16. Perdemos de 16-14 sem poner mais um balão no piso, sem fazer mais nenhum K1. Aí te pergunto, isso foi erro técnico? Estavam cansados? Não estavam cansados, estavam assim sobrando na parte física, mas a cabeça no momento não funciona. Tipo assim, se apavorou porque errou um balão. Então essa parte aí que ainda, né, trabalhamos para que cambiem, porque ainda tem essa, como se fosse uma jogadora Robinzita, que empieza a jogar, e quando chega no momento de decisão, você, né? Todo mundo, acho que todo jogador passa por isso, mas e começamos a cambiar isso. Começamos fazendo treinamento com acompanhamento psicológico do Gustavo, por exemplo. Criamos vários tipos de treinamento que elas teriam que pensar no momento de exaustão, de cansaço, e hacíamos perguntas voltadas para o voleibol de praia contra os adversários que elas jogavam, contas matemáticas, para que no momento de exaustão, em vez dela pensar no erro, pensar em voleibol, pensar o que é que eu vou fazer na minha próxima ação. E isso é um trabalho que fizemos que foi muito bueno, que nos trouxe, né, essa força a mais da parte psicológica, que nos trouxe uma vitória, né, no Campeonato Mundial, e que depois disso voltaram. Quando chegaram aqui em Bogotá, depois do Campeonato Mundial, fomos fazer o acampamento junto com a Agatha e Duda no Rio de Janeiro. Chegamos no campeonato, não só a Cláudia e André, mas como a Margarita e a Aissa também, que foram com nós outros para o Rio. Voltaram com uma cabeça assim, tipo assim, eu vou vencer, entendeu? Elas não tinham na cabeça delas, vou participar do evento. Eu disse, eu vou vencer o evento. Elas tinham isso na cabeça e foram e ganharam o torneio, os Jogos Nacionais, sem perder um único set. Jogaram, ganharam de todo mundo 2-0, assim, sobrando a equipe para nível de Colômbia, sim? Mas aí, por exemplo, tivemos uma parada depois dos Jogos Nacionais, fui para o Brasil, voltei, e como foi para os Jogos Sul-Americanos, quando voltamos a jogar, tudo bem, Andréa venia de uma lesão, e as semanas que treinamos, que antecedia o Campeonato Sul-Americano, André não treinou muito bem, então jogamos super mal na primeira etapa do Sul-Americano. Na segunda, eu já dei uma carga maior de treinamento, então elas foram realmente muito cansadas para o torneio, mas porque fazia parte da preparação. E também não seria bueno ter bons resultados diante das equipes que jogávamos juntos contra, porque o treinador da Argentina está allá, o treinador da Venezuela está allá, do Chile está allá. Então, assim, para mim, eu preferia que elas fossem mais travadas e com um nível técnico um pouco mais baixo, mas com a parte física mais como se disse, mais apurada. Mas como não nos importávamos o resultado do Sul-Americano agora, porque para nós outros seria o resultado importante, que seria agora no mês passado, de junho, que seria a última fase do Continental Cup, que nos classificaríamos. Então, nesse período inteiro, fizemos análise de vídeos, os jogos da Galay, os jogos da equipe do Paraguai, os jogos da equipe da Venezuela. Ou seja, estamos treinando, né, virtualmente a parte física com um treinador amigo nosso, e também estamos fazendo uma parte com balão num parque, já que não temos em cenário, fomos para um parque aqui em Teus Aquilo e fazemos essa parte de balão para elas não quedarem sem esse contato, que é uma cancha de piso,
ou seja, que eu não posso puxar muito por causa do risco de lesão, mas que está nos ajudando muito, porque elas estão treinando com com uma malha masculina, ou seja, estão conseguindo fazer ataques e fazer saídas e fazer bloqueios numa rede masculina, que quando transferir para a arena e jogar com a rede feminina, elas vão estar no nível acima e nos ajuda também muito na parte de velocidade, a velocidade de braço, velocidade da aproximação. Afinal, contra a Dinamarca, engraçado porque a Cecília, uma das jogadoras, ela já tinha treinado comigo, então ela tem o maior respeito por mim. E, por exemplo, e todos durante o torneio serviram na Cecília. E a Cecília, ela passa muito bem, super bem. Ela recebe toda hora na frente, tem um potencial de ataque bom, é super forte. Então, nadie sacou na surda. Sim? Nadie sacou na surda, por quê? Porque ela tinha um alcance muito alto. E uma das nossas estratégias que nós outros fizemos foi de movimentar ela para um balão, ou seja, a Cláudia sacava o curto nela e a Andrea sacava na larga. Ela tinha uma dificuldade no lado esquerdo dela, pelo lado de dentro. Toda vez que ela passava por esse lado, o balão saía muito distante. Então, ela era grande, mas se jogava o tempo inteiro com o balão de cerca da malha e ela atacava por cima. Quando sacávamos o levantamento fora da malha, ela não tinha potência de ataque. Então, a Andrea saía e defendia. E quando ela quedava no bloqueio, em vez da Cláudia, por exemplo, se marcássemos a linha, e ela sabíamos que ela ia atacar por cima da Andrea na linha. Então, a Cláudia, em vez de ficar na diagonal, ela ia sempre para trás do bloqueio e defendia esse balão. Então, mas o nosso serviço foi muito importante. Né? Nós conseguimos neutralizar, primeiro, que evitar o saque na Cecília, que era a jogadora que não era surda, foi primordial, porque quando se sacava na Cecília, ela levantava a bola e a surda vinha de segunda e atacava. Então, fizemos o jogo diretamente na surda, que era grande, e jogava ela para frente. Então, como ela era grande, ela era um pouco lenta também. Então, quando ela passava o saque curto, um serviço curto, ela não conseguia fazer a abertura suficiente para ter aquela aproximação e pegar a bola mais alta. Então, quando ela passava o curto, que ela tentava abrir, o levantamento saía muito em cima da cabeça, então ela perdia a visão e tentava dar sempre por cima do bloqueio, que a defesa já estava lá. Então, essa estratégia foi do começo ao fim. Então, jogamos o primeiro set, e que essa estratégia funcionou. No segundo set também estava funcionando. De repente, a Cecília entrou com um saque saltando, que saiu nos maltratando ali. A Cláudia começou a errar passe, a André errava o passe para o lado, não sei o quê. Então, perdemos o segundo set. E quando foi no tie-break, o serviço novamente fez a diferença. Ou seja, jogava longa na esquerda, ela passava a bola de trás, a levantada vinha da espalda dela, então ela perdeu a potência de ataque, defendíamos e virávamos. Então, esse jogo aí, contra a Holanda eu fiquei super tenso, porque já tinha perdido 2 vezes para aquela equipe. Mas contra a Dinamarca, depois do primeiro set, eu me tranquilizei. Eu sabia que tínhamos, assim, da maneira que elas estavam jogando, sabe, a confiança que elas estavam jogando, assim, me deixou seguro, entendeu? Porque elas tiveram a oportunidade, caramba, podemos levar uma medalha de ouro, ou seja, elas entraram assim com
com sangue nos olhos, tipo assim, vamos ganhar. Eu falei, vamos ganhar, esse torneio é nosso, vocês têm que entrar forte de cabeça, independente, abracem-se, conversem nos momentos difíceis e retornamos para o jogo. E foi assim que elas fizeram. E fizeram uma final praticamente impecável. Fizeram assim, a estratégia perfeita no serviço, no sistema defensivo. O K1 teve algumas falhas, mas é normal, porque o outro time também já sabia o que ia ser contra elas. E nós outros não cambiamos o lado, jogamos na mesma posição que elas normalmente jogam. E foi super chévere. Foi a nossa primeira vitória e foi super chévere para mim ouvir, sabe, depois de tanto trabalho, a planificação era para elas chegarem desse torneio da Bélgica no maior pico, na melhor fase física e técnica, e foi onde logramos. Foi assim que logramos. O planejamento era para chegar no último evento a 100%, e nós outros chegamos. E é assim que pretendemos chegar para a fase do Continental Cup, que vai classificar nós outros para a Olimpíada. E é isso. E foi muito prazeroso. Eu não aguentei. Você vendo as ticas subindo lá e ouviu o hino da Colômbia, o Aptem, como é que chama? O hino da Colômbia tocado na etapa do circuito mundial, que é inédito para toda a Colômbia. E o diretor do evento era holandês. Mike era holandês. Então, assim, ele sabia que o meu time já tinha perdido 2 vezes. Ele chegou para mim e disse que muito bom trabalho que hiciste. Impressionante como você conseguiu mudar essa equipe em tão pouco tempo e conseguir esse logro. Aí eu falei, muitas graças, sabe? Mas foi uma alegria muito grande para nós outros. O pessoal fala, porque é um torneio uma estrela, vai lá jogar uma estrela. A equipe do Paraguai jogou dois eventos, uma estrela, quedou em 9º e 9º. Nós quedamos em 5º, 4º e 1º. Ou seja, sinal que o nosso trabalho, que, né, esses câmbios que hicimos, tanto na parte psicológica quanto na parte tática e estratégica do jogo, nos levou a esta vitória. É um momento de que a Colômbia necessita se unir, fazer um trabalho sério, um planejamento sério. Por exemplo, hoje em dia eu tenho equipes de 13 a 16 anos. Tenho 2 equipes com projeções para os Jogos Mundiais da Juventude e para os Jogos Pan-Americanos da Juventude. Tenho também equipe para jogar o Campeonato Mundial Sub-19 e Sub-21. Por quê? Porque venho trabalhando desde que cheguei cá, apesar de ser treinador só de rendimento. Eu pensei, se eu quero quedar em Colômbia, eu necessito de substituições. Preciso de gente que venha aportar meu trabalho. Assim, para que no momento que eu necessite de um atleta jovem, eu vou ter. Este ano nós perdemos para os Jogos Nacionais. Eu perdi primeiro a Tatiana, substituí pela Viviana, depois perdi a Viviana, substituí pela Aissa, que era a minha última opção. Para você ver, com a Aissa como a última opção, ainda consegui lograr a medalha de prata. Por quê? Porque foi um trabalho super bem planificado, parado, com a parte psicológica, com a parte física, com a parte técnica, com a parte tática, tudo em dia para que o planejamento realmente aconteça. E é isso que o voleibol colombiano necessita, que os treinadores se capacitem, sepam o que estão fazendo para que a Colômbia realmente cresça no esporte. O Continental Cup é um torneio que é jogado com 2 equipes, necessitamos de 2 equipes, e não adianta levar uma equipe mais ou menos e uma equipe boa. Porque no final da história, se a equipe 1 ou a equipe 2 perde um dos jogos, perdeu um jogo para outra, está fora. Ou seja,
tem que, no mínimo, a equipe 2 ganhar um jogo da equipe 2 da equipe adversária. Não sei se tu sabes, mas o Continental Cup é jogado com 2 equipes de cada país. Vamos supor, se jogarmos nós outros com Venezuela, então é Colômbia 1 e Colômbia 2, Venezuela 1, Venezuela 2. Então joga 1 contra 2 de Venezuela, 2 contra 1 de Colômbia. Então, nesse resultado, se empatarem, tem um Golden Set. Você escolhe um time para jogar um set de 15 pontos. Ou seja, pela primeira vez, a Colômbia tem a real chance de participar dos Jogos Olímpicos. Então, eu tive como objetivo, quando chegar para cá, era ganhar os Jogos Nacionais, trazer uma medalha do circuito mundial para a Colômbia. Esses 2 eu já cumpri. O próximo vai ser classificar a Colômbia. Se caso Joe for postulado como um treinador do processo, vai ser o meu próximo objetivo é classificar a Colômbia para os Jogos de 2021 em Tóquio. Então, para que isso aconteça, precisamos que a federação, o Comitê Olímpico, graças a Deus, está apoiando, o Ministério do Esporte está apoiando, a federação vai apoiar a Cláudia Andrea, mas, todavia, nós outros não sabemos quem será o treinador. Então, quem seja o treinador, que realmente faça esse planejamento, não visando a parte política, porque aqui existe muito essa parte política, né? Porque não gostam das Galindos, ou porque um treinador não gosta das Galindas, ou fulano não gosta, ou não sei quem não gosta, não interessa. O que tem que pensar é em aportar o voleibol colombiano para que apareça em cenário mundial. Ou seja, pela primeira vez da história, a Colômbia teve o nome no primeiro lugar, no lugar mais alto do pódio em toda a história. Então, isso já é um aporte. Então, isso você vai querer sacar ou você vai querer aportar para que isso aconteça mais vezes, né? Então, isso que é importante agora, que a Colômbia fique quede unida, pensando na classificação, independente de quem seja o treinador. Independente de quem seja o treinador. O importante é que realmente faça um planeamento que, com seriedade, com a parte física, sem politicagem, para que realmente a Colômbia chegue lá e logre, porque realmente tem chance de ganhar. E se Joe for postulado como treinador, eu vou te mostrar, tu vai ver esse vídeo, tu vai ver que a Colômbia vai participar dos Jogos Olímpicos de 2021. Se caso eu não for postulado, eu vou torcer até o último momento, vou fazer barra até o último momento para que elas ganhem e vão. Porque realmente, como eu disse, se fizer um planeamento com essa estatística, pegar os jogos das equipes adversárias e poner, né, na parte de estatística e elas entrarem sabendo que vão ser, com certeza nós vamos lograr essa conquista. Agora depende somente da boa vontade de todos, né? E que realmente todos se unam e aportem para isso. Independente das inimizades que há, do querer, do bem querer, do mal querer das pessoas, tem que pensar no esporte como um todo, entendeu? É um logro que tem, né?